O ano tá fazendo o maior sucesso no Vasco. Olhar um golaço novamente não é exagero, ainda mais pro autor do gol. Pumita é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro. Pumita! A verdade é que foi incrível, uma sensação maravilhosa fazer gol no Maracanã. Na frente de toda a torcida, minha família que veio me ver, eu tô muito emocionado. Muito emocionado? Uma batida de longe, de primeira, que deixou a assinatura do uruguaio Pumita Rodrigues em clássicos contra o Flamengo. E toda a atmosfera criada pela torcida no Maracanã fez o lateral ficar ainda mais encantado com o momento. Muito linda toda essa gente, tudo é divino. Essa alegria toda não era para menos. Até então, desde abril de 2021, que o Vasco não vencia o Flamengo, o time vinha de 3 derrotas seguidas no clássico. Agora, com o fim desse jejum, já dá para dizer que a vitória é um passado recente, anteontem. Um clássico que o Vasco não ganhava há um bom tempo e eu tenho a certeza que para o torcedor isso significa muito. O goleiro Léo Jardim foi outro que brilhou no jogo. Se a bola não parava na trave, parava nele. Salvou Léo Jardim! São os novos nomes desse novo Vasco que aos poucos vai aparecendo. Apesar de nós estarmos num processo de construção, só se constrói uma equipe vencedora vencendo. E os jogadores entenderam isso, levaram isso para dentro da cabeça e do coração. Quinta-feira, o Vasco volta a campo, desta vez para enfrentar o Bangu em São Januário. Uma vitória já garante a equipe na semifinal do Carioca. Vamos estar jogando em casa, espero que a torcida compareça e faça festa como tem feito. Você não quer falar do Vascão? Eu quero, só pra gente falar do Vitor Pereira. Eu quero falar de um técnico que em 2 meses de trabalho implantou um estilo de jogo. Olha, em 2 meses de trabalho, mas aí a gente tem que ser justo com o Vitor Pereira. Esse é o ponto. A gente está sendo muito injusto com o Vitor Pereira. Em 2 meses de trabalho, o Barbieri teve o seu maior desafio no começo de março. O Vitor Pereira em 2... Claro que sim. Pegou o Fluminense e o Botafogo, pô. Não, mas todo mundo considerava o Flamengo como o maior desafio nesse momento. Eu quero xaropinho! São 3 times de alto nível que vão jogar o Campeonato Brasileiro. Não, tudo bem, mas beleza. O Flamengo não era o maior adversário que o Vasco O Fluminense é melhor ou pior que o Independente Del Valle? Melhor. É melhor ou pior que o Independente Del Valle? Não. Mas o Flamengo teve o maior desafio na temporada até o momento ainda em janeiro. Mas tem um mês que o Vasco pegou o Botafogo, velho, e o Fluminense... Mas o Botafogo, com todo respeito, não vai brigar nem pela Libertadores. O que tem a ver com isso? O Fluminense vai brigar lá em O cima. Fluminense é melhor do que o Independente Del Valle e é melhor do que o Mas Al-Hilal. não é melhor que o Flamengo. Mas o que eu tô te falando é que o desafio do Vasco naquela temporada, na temporada 2023... O meu ponto começou lá contra o Fluminense. O meu ponto é muito fácil levantar a bandeira fora Vitor Pereira, sendo que ele tem 2 meses de trabalho, e ele teve os maiores desafios no começo do trabalho. Eu não defendo essa bandeira. Atenção. Mas ele já deveria ter mostrado algo. É porque ontem eu tava descendo aqui no SBT, depois do programa, me parou um taxista, fora Vitor Pereira. Eu falei, vem cá, eu também acho que por que não. você não culpa o presidente Rodolfo Landim? Por que você não culpa o Marcos Braz? Por que você não culpa o Bruno Spindler? São os maiores culpados. Por que você não culpa os jogadores que estão andando em campo sem nenhuma explicação? Pô, gente, falar do Vitor Pereira, que o Vitor Pereira tem que sair é muito fácil. Por isso que o futebol brasileiro não vai pra frente. Eu não acho que ele tem que sair. Eu acho que ele já deveria ter mostrado alguma coisa. Não, isso eu concordo. E o time do Flamengo, desculpa, é só intuição. O maior erro dele é mexer quando não era pra ter mexido. Era só manter o time. Solta o gigante da colina. Não solta não. Eles estão comentando lá, o pessoal do Twitter que fica animado quando vocês brigam, porque eles soltam todas Não, zero briga. Solta divergência de opinião. Nem é o Pedrosa que levanta essa bandeira. Eu não falo fora Vitor Pereira. O que eu acho ele já deveria ter mostrado alguma coisa com o time do Flamengo, que é extremamente qualificado. Olha só, nossa legenda, urgente, clima tenso entre os nossos comentaristas. A Supercopa para fazer teste, errou aí. Ele usou as Recopas como teste, ele errou aí. O grande erro dele foi esse, só para finalizar esse assunto do Vitor Pereira, Big Boys. Era para ele não ter mexido em nada. Mantém o que tinha dado certo ano passado e aí você depois começa a mexer. O erro dele é esse. Agora dizer, em 2 meses, não, Vitor Pereira não pode dar certo no Flamengo, para mim é um erro. Ele tá acelerando aqui o tempo, mas se você pediu para falar mais um pouco, você respondeu o quê, Big Boys?
Eu respondi que o Venê tem todo o direito Tá de falar. baixo hoje, a gente não tá... Tá baixo. Mas eu ouvi. O Venê tem todo o direito de falar. Para de hoje deboche. tá bem. Foi mal, Pedrosa. Vai lá. Vamos falar do Vascão. Eu não, pô, O tá príncipe tranquilo. tá querendo argumentar, o príncipe pode. A crise é na Gávea, não é em São Januário. Pode falar, Julinho. Na Gávea tá tudo bem. Depois da vitória no Clássico, o elenco do Vasco retomou os treinos de olho no duelo com o Bangu. Esse jogo é na quinta-feira. Essa é a última rodada do Campeonato Carioca. Cadê? O Vasco está cada vez mais no caminho certo. O time de Maurício Barbieri tem se encontrado na temporada e, após vencer o rival Flamengo, ganhou uma motivação a mais. O Cruz Maltino não sabe o que é perder desde o dia 30 de janeiro, quando foi derrotado pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca. E para a próxima partida, vai contar com sua torcida para continuar vencendo pela competição. O Vasco joga em São Januário na quinta-feira às 7h30 contra o Bangu e quer se manter na zona de classificação do Carioca. O time é o terceiro colocado com 20 pontos, um a mais que Volta Redonda e Botafogo, que tem 19. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para a disputa e a torcida promete empurrar o elenco no Caldeirão. A Boa Fase também tem revelado um ótimo trabalho com a base do Cruz Maltino. Na vitória em cima do rubro-negro, Maurício Barbieri mandou a campo 8 jogadores formados no clube. Ao todo, o Vasco já utilizou 21 atletas da base em 2023. E a entrada da garotada revela o processo de transição que tem adotado desde o último ano, quando revelou nomes como Andrei Santos, Marlon Gomes e Egnaldo. Com o grupo empolgado, o Vasco espera manter o bom ritmo ao longo da temporada. Muito bem, é o único dessa brigaiada ali do G4 que joga na quinta, né? Sim. Fla-Flu joga aqui na quarta-feira, 9h10. O Botafogo também enfrenta a Portuguesa 9h10 e Volta Redonda. O Volta Redonda enfrenta o Boa Vista também, 9h10 na quarta-feira. E o Vasco é o único que joga na quinta-feira, às 7h30, o único desses envolvidos. Eu já vou mostrar. Tá aqui, antes do xaropinho, tava o Vasco. E vocês estão falando do Botafogo, mas que paixão é essa, cara? Vamos falar do Gigante da Colina, que só depende de si para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. O time deve ser o mesmo que enfrentou o Flamengo. As boas notícias nessa semana é de que o Orediano e também o Robson, que foram os dois jogadores que não foram relacionados por estarem com problemas físicos, eles vão voltar a treinar com o grupo, já estão na transição, então podem ser reforços para esse jogo contra o Bangu. O Vasco já tem ingressos esgotados para essa partida, como sempre, inclusive o clube tem falado isso, a torcida do Vasco, a mais leal aí do Brasil, por tudo que já passou nos últimos anos, continua comparecendo. E eu espero uma vitória tranquila do Vasco da Gama, estaremos lá reportando pela Cazé TV, porque o Gigante da Colina está vivendo um ótimo momento. E aí o Vasco e o Grêmio, muito diferentemente do que aconteceu no ano passado, o Vasco e o Grêmio são times que realmente estão performando, apresentando bom futebol, o Luiz Soares lá deitando e rolando o Vasco com um time. Mas tem um detalhe, 3 desses times, um é Grupo City, outros 2 são SAF. Não, Cruzeiro, mas os Vasco, 4, os 3 são SAF, Bahia. O Grêmio não é. Sim. Não, mas então, dos 4, 3 são SAF. Isso. Né? Então, se a gente pensa que o parâmetro era o financeiro, e por isso, quando acabou aquele sistema de quem está na Série A, e dependendo do tamanho do clube, ganha a mesma cota de TV na A e na B. Isso mudou de uns anos para cá. Caiu para B, meu irmão, vai ganhar menos. Isso. E aí, depois que isso aconteceu, ficou mais difícil dos clubes voltarem para a Série A. Ou então descem e sobem. E aí a gente tem um exemplo mais difícil, porque são 3 grupos, 3 times. Só que é aquilo, são as formas que são administradas. O Ronaldo no Cruzeiro já falou lá. Esquece isso de que vai ter investimento milionário e tal. Administrar o clube é muito difícil. O Cruzeiro continua com um time muito parecido com o do ano passado. Eu gostei do Ronaldo. Ele foi muito sincero. Em nenhum momento eu prometi título de Libertadores, não prometi nada. E ele pegou um time sucateado completamente. E o Bahia, do Grupo City, também ainda não encontrou o seu melhor momento, fez contratações de jogadores medianos. Na SAF, entre esses clubes que a gente falou, a do Vasco tem sido a melhor. E além de dívida, como todos têm, o Cruzeiro chegou a passar o Botafogo em dívida. O Botafogo, que era o mais devedor do Brasil, o Cruzeiro chegou a passar. E ele não tem estádio próprio, isso dificulta mais ainda. Tem uma pergunta do Gabriel Melo aqui, a melhor SAF do... pergunta não, ele confirma que a melhor SAF do Brasil é do Vasco, não há comparação. Eu acho que é cedo também. E a gente pode pegar um recorte negativo da SAF, sabe qual é? O atraso ao Andrei. Que só ficou
notado, a gente só ficou sabendo porque teve essa confusão do Andrei voltar. Sim. Senão ele ia pra lá, pra fora, e a gente nunca ia saber que o menino estava recebendo esse negócio. Assim, ia saber porque a gente ia noticiar. Isso aí é fato, mas... Você ia fofocar lá e ia fofocar aqui, seu Lucas Mas a Pedrosa. questão é, até a explicação do Vasco, falando pelo lado do Vasco, é um fluxo de caixa que é natural nesse início de ano, o Vasco acabou. Isso não tá certo, tá? O Vasco usou o dinheiro do Andrei. Tá errado. Só que a informação que a gente tem é que o Vasco alegou fluxo de caixa. Tanto é que as pessoas falam assim, o Vasco gastou 108 milhões de reais. O Vasco não gastou ainda. Ele contabilizou esses gastos, porque a maioria das compras do Vasco foram feitas de forma parcelada. Então existe uma coisa chamada fluxo de caixa. No Brasil, isso é uma coisa normal. O Botafogo já teve problema de fluxo de caixa. Eu já fiz isso na minha casa várias vezes. Isso não passo cartão de crédito. Mas isso não é certo, pra gente. comprar um negócio. Não é atraso, pô. Tá errado. Independentemente do motivo. Tá errado agora. Se você atrasar porque esqueceu de pagar, você também tá errado. Tá você certo. tem dinheiro. Perfeito, perfeito.